A Huawei acaba de registrar uma patente para um chip que funciona com 3 estados elétricos em vez de 2, e as manchetes o chamam de a máquina que vai acabar com a computação binária. Só que alguém já construiu essa mesma máquina há 67 anos, usando ímãs e diodos, sem nenhum transistor. Funcionou na primeira tentativa, mas mesmo assim perdeu, sendo substituída por um computador binário que custou 2,5 vezes mais para fazer exatamente a mesma coisa. Se a lógica de 3 estados é comprovadamente melhor e alguém já a construiu e mesmo assim perdeu, o que isso diz sobre a patente da Huawei agora? Comecemos por explicar por que alguém preferiria 3 estados em vez de 2, pois isso não é apenas uma questão de engenharia, é matemática, e os matemáticos sabem disso há mais de um século. Todo sistema numérico faz um equilíbrio entre 2 coisas. Quantos símbolos você precisa por dígito, e quantos dígitos você precisa para escrever um número grande. Existe uma métrica real para esse equilíbrio chamada economia de base. É o número de dígitos que uma determinada base precisa para representar um certo número multiplicado pela própria base. Quanto menor, melhor. Considere o número 100.000, na base 10. Esse número ocupa 6 dígitos, então a economia de base resulta em 10, 6 ou 60. Em binário, o mesmo número precisa de 17 dígitos para uma economia de base de 34. Em ternário, são necessários apenas 11 dígitos para uma economia de base de 33. A base 3 supera ambas nesse quesito. E acontece que a base 3 supera todas as outras bases inteiras existentes, porque a base matematicamente ideal para esse tipo de eficiência é E, a constante central dos logaritmos naturais, aproximadamente 2.718. E 3 é o número inteiro mais próximo dela. Há muito tempo que as pessoas tentam tirar proveito dessa matemática. Um inventor inglês chamado Thomas Fowler construiu uma máquina de calcular ternária funcional em 1840 para lidar com cálculos de impostos e juros, décadas antes de alguém ter um motivo real para construir um computador de uso geral. E então, segundo a maioria dos relatos, muito pouco aconteceu com a ideia por mais de um século. Por volta de 1950, o XC, que, bem no alvorecer da era da computação digital, um engenheiro chamado Herbert Grosh propôs uma arquitetura ternária para o projeto do computador Whirlwind no MIT, a máquina que eventualmente se tornaria o sistema de controle de uma rede de defesa por radar da época da Guerra Fria, que monitorava o espaço aéreo norte-americano. O sistema binário também venceu essa batalha. 2 estados elétricos estáveis são simplesmente muito mais fáceis de construir de forma confiável do que 3, em qualquer época e com quaisquer ferramentas de fabricação disponíveis. Guarde esse fato. É toda a história que você está prestes a assistir, contada 3 vezes, com cerca de 1,5 séculos de intervalo entre elas. A patente da Huawei, registrada em setembro de 2023 e tornada pública pela Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China em março de 2025. Ouça aí. 18 meses após o registro, é de autoria de 5 cientistas da Huawei, liderados por Hu Hulin e Huang Mingchao. Ele descreve um sistema lógico de 3 estados usando os valores 1, 0 e 1, em vez dos valores binários 0 e 1. E se depara diretamente com um obstáculo que a fabricação moderna de chips continua a encontrar, à medida que os transistores diminuem de tamanho para o nível de 2 nanômetros. Nessa escala,
Os elétrons param de se comportar da maneira que a lógica digital convencional espera. Eles começam a tunelar através das barreiras das quais um transistor depende para permanecer desligado, vazando corrente para locais que os engenheiros nunca previram, simplesmente porque a mecânica quântica não se importa com o quão cuidadosamente um chip foi projetado, uma vez que a distância entre os componentes se torna pequena o suficiente, ou reduzir ainda mais o tamanho do transistor, o truque que sustentou toda a indústria de chips por 50 anos. Esbarramos diretamente em leis da física que nenhuma engenharia inteligente consegue contornar. Aumentar a capacidade de processamento sem reduzir ainda mais o tamanho dos transistores é exatamente a proposta de um sistema lógico de 3 estados. A ideia é simples na teoria. A mesma operação lógica realizada com menos transistores, pois uma única porta lógica de 3 estados pode transportar informações que, de outra forma, exigiriam várias portas de 2 estados empilhadas e com menor consumo de energia. Um sistema binário precisa de 2 dígitos completos, 4 combinações possíveis, para representar o que um único tri pode representar diretamente em um componente, o que representa todo o argumento da economia de base traduzido da matemática abstrata para uma contagem física real de portas em um chip real. Nada disso surge do nada. Desde 2019, quando a Holanda proibiu as exportações de EUV para a China sob pressão dos EUA, a Huawei está impedida de usar as ferramentas de litografia mais avançadas. Isso fez com que a SMIC, parceira de fabricação da Huawei, ficasse presa ao uso de ferramentas de ultravioleta profundo mais antigas, que precisam de várias passagens de litografia para se aproximarem do que uma única passagem de EUV consegue, com um rendimento muito menor e um custo por wafer várias vezes maior. Essa é exatamente a mesma barreira que a arquitetura de lógica dobrável da Huawei, o projeto da lei de escala de Thal, já abordado neste canal, busca contornar empilhando circuitos em 3 dimensões em vez de miniaturizá-los ainda mais em um chip plano. Um padrão de lógica ternária se encaixa na mesma estratégia, mas de um ângulo completamente diferente. Se você não consegue comprar máquinas que miniaturizam ainda mais os transistores, uma opção que resta é fazer com que cada transistor que você já consegue construir execute mais trabalho por chaveamento. Menos transistores, realizando a mesma lógica em um processo de fabricação que a Huawei já consegue produzir internamente sem precisar de nenhuma máquina. Atualmente, a empresa está proibida de comprar. Isso faria uma enorme diferença para uma empresa que se encontra exatamente nessa situação. Se o Material MC está pronto hoje, no ano que vem ou daqui a 10 anos, isso depende inteiramente da fonte que você consulta. E essa discrepância por si só já é digna de nota. Algumas reportagens indicam uma redução de aproximadamente 30 a 40% no número de transistores. Outras reportagens apontam uma redução de 1/3 a 2/3 no consumo de energia, dependendo da carga de trabalho. Nenhuma fonte primária apresenta um número preciso e consistente para qualquer uma das afirmações. Quando uma estatística é real, confirmada e rastreável até uma única medição, geralmente existe apenas uma versão em circulação. Quando uma informação aparece em 3 ou 4 versões ligeiramente diferentes, circulando em diferentes veículos de comunicação, isso geralmente indica que todos estão parafraseando o mesmo resumo da imprensa, em vez de analisar o mesmo resultado obtido por meio de uma análise rigorosa. O que a patente não descreve em nenhum momento é um chip funcional. Ela descreve um projeto no papel baseado em uma tecnologia de transistor chamada transistores de efeito de campo de nanotubos de carbono, ou CNTFETs, que obtém sua capacidade de operar em 3 estados a partir de algo realmente engenhoso no que diz respeito ao material. Ao alterar o diâmetro do nanotubo de carbono
que forma o canal do transistor. Altera-se sua tensão de limiar, o ponto específico em que o transistor passa do estado desligado para o estado ligado. Diferentes diâmetros de nanotubos produzem diferentes pontos de inversão, e de repente, um único transistor passa a ter mais de 2 estados estáveis para trabalhar, em vez de apenas desligado e ligado, exatamente o que uma porta lógica ternária precisa em termos de hardware para existir. A física subjacente é fácil de descrever, mesmo que seja brutal de fabricar. O diâmetro de nanotubo de carbono determina diretamente sua banda proibida eletrônica, a barreira de energia que um elétron precisa superar para que a corrente flua. Portanto, um tubo ligeiramente mais largo ou mais estreito se comporta como um interruptor calibrado de forma diferente, mesmo que todos os tubos sejam compostos de carbono quimicamente idêntico. Acerte o diâmetro com precisão, de forma repetível, em bilhões de nanotubos em um único wafer, e você terá um transistor de 3 estados funcional. Se errar por pouco em uma fração significativa deles, você terá um chip que ocasionalmente não consegue distinguir seus estados. A isso antes mesmo de um problema ainda mais persistente entrar em cena. Quando os nanotubos de carbono são cultivados, eles não se tornam semicondutores de forma uniforme. Eles são produzidos como uma mistura aleatória de tubos semicondutores e metálicos, sendo que os tubos metálicos normalmente representam cerca de 1/3 de um lote bruto. Pesquisadores da indústria afirmam que a construção de um circuito integrado em larga escala, minimamente confiável, exige uma pureza de semicondutores acima de 99%, com algumas estimativas chegando a 99%. Ninguém ainda demonstrou um processo de fabricação que atinja esse nível de forma confiável em escala comercial. Um único nanotubo metálico perdido, localizado onde deveria estar o canal de um transistor, pode causar um curto-circuito completo no transistor. Assim, o problema da classificação e o problema do diâmetro se acumularam diretamente um sobre o outro, antes mesmo que um único chip ternário funcional pudesse sair de um laboratório. Analistas independentes que revisaram a mesma patente descrevem a fabricação de CNTFETs como ainda imatura e longe da produção comercial. E mais de uma pessoa considerou o pedido de patente da Huawei como uma reserva tecnológica, em vez de uma patente de produto, uma forma de proteger uma ideia anos antes de a empresa conseguir produzi-la em larga escala. Da mesma forma que uma empresa pode patentear o uso de um material que ainda não consegue fabricar a um custo suficientemente baixo para ser relevante. As gigantes chinesas da tecnologia registram constantemente esse tipo de patente de reserva, menos como um anúncio do que está por vir no próximo trimestre e mais como uma bandeira fincada anos antes do lançamento da tecnologia, caso o problema de fabricação seja resolvido pelos próprios laboratórios da Huawei ou por outra empresa. A empresa quer ter prioridade sobre a ideia que já está arquivada quando esse dia chegar. E os nanotubos de carbono nem sequer são a principal aposta pós-silício entre as empresas que estão correndo contra o tempo para superar o silício neste momento. Em meados de 2026, os resumos dos roteiros da indústria mostram que materiais bidimensionais, como o disulfeto de molibdênio, continuam sendo a prioridade máxima na indústria de chips, com os nanotubos de carbono descritos como outra direção promissora logo atrás. Não são a principal aposta para a qual todos estão correndo. Nada disso significa que a lógica de 3 estados seja matemática fantasiosa sem futuro. Significa que a Huawei está muito longe da fase em que uma máquina real existe e funciona, que é exatamente a situação que uma pequena equipe de matemáticos soviéticos se viu resolvendo 67 anos antes.
Só que eles não pararam na fase da patente. Eles construíram o aparelho. Em 1958, na Universidade Estatal de Moscou, um matemático chamado Sergei Sobolev e um engenheiro chamado Nikolai Brusentsov construíram um computador chamado Saturn, que funcionava com a mesma lógica ternária balanceada descrita na patente da Huawei. Roger, -1, 0, +1. Sobolev já era um dos matemáticos mais respeitados da União Soviética, com formação em física matemática proveniente do programa de armas nucleares do país. E Brusentsov foi o engenheiro que realmente teve que transformar essa elegância matemática em fios e interruptores que funcionam corretamente dia após dia, sem a necessidade de um técnico de laboratório supervisionando a máquina. Foi concebido, desde o início, para ser uma máquina barata e simples que universidades e institutos de pesquisa pudessem, de fato, adquirir e manter. Não era um projeto de ponta construído para vencer uma corrida computacional da Guerra Fria por si só, o que torna ainda mais difícil explicar o que lhe aconteceu posteriormente como mera má sorte ou falta de oportunidade. Esse aqui está o detalhe que é distorcido sempre que a história ressurge online. Saturn não foi construído com 100 transistores de germânio, como é frequentemente descrito em resumos superficiais. Diversas histórias independentes confirmam que ele foi construído com núcleos de ferrite e diodos semicondutores, porque os transistores simplesmente não estavam disponíveis para uma equipe universitária na União Soviética naquele momento específico. Eles construíram um computador funcional de 3 estados, usando componentes que são quase inteiramente anteriores ao transistor. Anéis magnéticos e diodos, realizando uma tarefa que os engenheiros modernos atribuiriam automaticamente ao silício, sem pensar duas vezes. A máquina funcionou. De acordo com o próprio relato publicado por Brusentsov, ela funcionou corretamente logo na primeira vez que foi ligada. Sem saga de depuração, sem falsos começos, sem meses de engenheiros procurando uma falha na fiação, e passou nos testes oficiais do Estado Soviético em abril de 1960. 50 unidades do robô Saturn foram construídas na fábrica de máquinas matemáticas de Kazan entre 1959 e 1965, enviado para universidades e institutos de pesquisa em toda a União Soviética para lidar com o tipo de cálculos científicos e de engenharia que, na época, ainda eram feitos principalmente à mão ou com régua de cálculo. Relatos da época descrevem a máquina como excepcionalmente simples de construir e manter em comparação com seus equivalentes binários da mesma era, usando consideravelmente menos componentes para realizar o mesmo trabalho, o que é exatamente o resultado previsto pela economia Radix no papel e exatamente o argumento que a própria patente da Huawei apresenta sobre nanotubos de carbono 67 anos depois, quase palavra por palavra. Para colocar a época em perspectiva, o computador BSM-1, anterior à União Soviética, concluído entre 1952 e 1953, operava a aproximadamente 8.000 a 10.000 operações por segundo e deteve o título de computador mais rápido da Europa por vários anos, a partir de 1955, contra um Univac, um americano que realizava cerca de 1.000 operações por segundo em 1951. Uma ordem de magnitude mais lento em uma época em que os dois países competiam em praticamente todas as frentes tecnológicas possíveis. A computação soviética nessa época não era um programa retrógrado que se limitava a mexer em uma máquina inovadora por mera curiosidade.
Tratava-se de um esforço nacional sério e bem financiado, que surgiu como consequência do uso de hardware ternário para comprovar a viabilidade prática do hardware fora dos laboratórios. Se você gosta de análises aprofundadas sobre tecnologia de chips, inscreva-se agora mesmo. Um novo vídeo é publicado toda semana e ainda há muito mais conteúdo sobre essa mesma história por vir, de outras empresas e outros países que estão buscando o mesmo objetivo, mas sob perspectivas completamente diferentes. E então, em 1965, a produção do Cetum foi interrompida. Por quê? Não porque os cálculos deixaram de funcionar, nem porque ele quebrou em campo ou envergonhou alguém em uma demonstração. A Universidade Estatal de Moscou acabou substituindo seu próprio computador Cetum, que estava funcionando por um computador binário padrão em algum momento entre 1965 e 1970. E de acordo com os próprios dados publicados por Brusentsov, essa substituição pelo sistema binário custou 2,5 vezes mais do que o Cetum, mesmo executando praticamente a mesma carga de trabalho. Uma universidade trocou uma máquina mais barata, que já funcionava, por uma mais cara, que fazia exatamente a mesma coisa. E mesmo assim, a Ternary perdeu essa troca de forma decisiva. Essa é a parte da história que quase ninguém aborda quando se fala do Cetum, e é a parte que realmente importa se você está tentando descobrir se a patente da Huawei vai tomar um rumo diferente desta vez. Os núcleos de ferrite e os diodos provaram que os 3 estados computavam corretamente já em 1958. O verdadeiro gargalo estava em outro lugar completamente diferente. Era preciso distinguir de forma confiável 3 estados elétricos em escala de produção, repetidamente, em milhares de componentes, sem que todo o sistema começasse a se confundir entre um estado e seu vizinho mais próximo. 2 estados, ligado e desligado, alta tensão e baixa tensão, oferecem uma ampla margem de segurança entre eles, espaço para que um componente envelheça, sofra variações ou superaqueça um pouco, sem que uma resposta correta se transforme em uma incorreta. 3 estados comprimidos em uma faixa de tensão de operação aproximadamente igual deixam muito menos espaço entre os vizinhos, antes que um positivo comece a ser lido como 0 ou um 0 comece a se tornar negativo. O sistema binário não venceu o século XX por ser o sistema numérico mais inteligente. A lógica de Base 3 já havia vencido essa discussão no papel antes mesmo de qualquer máquina existir. O sistema binário venceu porque é dramaticamente mais difícil errar em grande escala, usando quaisquer ferramentas de fabricação disponíveis em qualquer época. Pense nisso como uma impressora pensa sobre a tinta. Um carimbo, que só precisa imprimir em preto ou deixar o papel em branco. Praticamente não precisa de alinhamento. Há uma grande margem para a tinta cair um pouco fora do lugar e ainda assim ser lida corretamente como um estado ou outro. Agora, peça a esse mesmo carimbo que imprima com precisão preto, cinza e branco em 3 tonalidades suficientemente próximas para caberem na mesma página sem se misturarem, usando exatamente a mesma tolerância mecânica, e de repente cada partícula de poeira, cada grau de variação de temperatura, cada variação microscópica no próprio carimbo se torna uma chance de o cinza ser interpretado erroneamente como preto ou branco. Os núcleos de ferrite em 1958 e os nanotubos de carbono em 2026 estão separados por 67 anos de progresso na fabricação, mas ambos estão fundamentalmente tentando imprimir a mesma página de 3 tons de forma confiável e em grande escala, e o progresso na fabricação precisa superar um patamar específico, não apenas aprimorá-lo, antes que 3 tons superem de forma confiável 2, realizando o mesmo trabalho com o mesmo custo. Excetum nem sequer
é o exemplo mais recente de uma ideia tão semelhante que foi discretamente abandonada. Em meados da década de 2010, Askew, um projeto de criptomoeda chamado IOTA, construiu todo o seu sistema em torno da lógica ternária, propositalmente usando codificação de dados ternários balanceados e uma função hash personalizada projetada em torno de valores de 3 estados, em vez do hash binário usualmente utilizado por todos os outros no setor. A ideia era construir um sistema feito sob medida para pagamentos, máquina a máquina, entre dispositivos de Internet das Coisas de baixo consumo de energia, exatamente o tipo de nicho em que um sistema numérico genuinamente mais eficiente deveria se destacar. Em abril de 2020, a Fundação IOTA suspendeu completamente sua pesquisa e desenvolvimento internos nessa arquitetura ternária, redirecionando os recursos limitados de engenharia da equipe para a conclusão de uma versão binária padrão do protocolo principal. Diversos ataques cibernéticos e incidentes de segurança ao longo do processo foram citados como fatores que contribuíram para essa decisão, além do enorme custo de engenharia envolvido na criação de ferramentas personalizadas para um sistema numérico. Nada mais na indústria, desde chips a compiladores e bibliotecas de software existentes, foi desenvolvido para oferecer suporte a isso. Ao alinhar essas 3 tentativas, surge um padrão que nenhuma delas isoladamente torna óbvio, pois cada uma falha por uma razão superficial, ligeiramente diferente, embora a causa subjacente permaneça exatamente a mesma. A máquina de Fowler, de 1840, provou que a matemática se traduz em engrenagens funcionais. O Satan provou que se traduz em um computador de uso geral funcional, não apenas uma calculadora, executando programas reais para instituições reais durante quase uma década. O projeto IOTA provou que o mesmo obstáculo reaparece mesmo em software puro, onde não há núcleo de ferrite ou diâmetro de nanotubo para culpar, apenas o peso de cada compilador, cada chip e cada ferramenta existente na indústria, já construída em torno de 2 estados em vez de 3. 3 eras distintas, 3 equipes diferentes, 3 tentativas diferentes de lucrar com uma matemática que nunca deixou de ser verdadeira. E 3 vezes o hardware ou software construído em torno disso acabou sendo revertido para o binário quando a engenharia real encontrou o mundo real. Nada disso é mais um argumento puramente acadêmico. Os centros de dados de IA se tornaram alguns dos maiores consumidores de eletricidade do planeta, e todos os fabricantes de chips do mundo, não apenas a Huawei, estão em busca de qualquer porcentagem real de economia de energia que possam encontrar, porque o gargalo deixou de ser a velocidade de um único chip e passou a ser quantos chips um centro de dados pode, de fato, manter ligados e refrigerados simultaneamente. Uma pressão completamente diferente daquela que moldou a corrida computacional da Guerra Fria. Uma família lógica que realmente ofereça pelo menos a redução mínima de 30 a 40% de transistores em hardware real, com rendimento real, valeria a pena ser buscada exatamente por esse motivo. Isso inclui o risco de patentes e a imaturidade da fabricação, pois esse tipo de economia se acumula em milhões de chips funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, de maneiras que uma única demonstração em laboratório jamais precisa considerar. É exatamente por isso que uma ideia antiga continua sendo desenterrada por quem quer que esteja enfrentando o mesmo problema, em vez de permanecer enterrada em um livro de história onde Satanás a deixou. Então aqui está a versão honesta da história que as manchetes ignoraram em sua busca por uma afirmação maior. A Huawei não construiu a máquina que acabará com a computação binária. A Huawei apenas registrou a documentação de uma ideia que uma pequena equipe soviética já provou funcionar em hardware real, usando núcleos de ferrite que ninguém consideraria de ponta hoje em dia, sob qualquer perspectiva. Uma ideia que um projeto de criptomoeda
tentou novamente em software puro ainda na década de 2010 e mesmo assim não conseguiu se sustentar por nem 5 anos. Aquela máquina soviética original, aquela que realmente funcionava, ainda não conseguia superar um computador binário mais caro em nada, exceto na matemática em si, que é exatamente o número que cada retorno triunfal do sistema ternário continua redescobrindo da maneira mais difícil. Se a fabricação moderna, se os nanotubos de carbono forem ajustados ao diâmetro exato e classificados com um nível de pureza ainda inatingível, se os 60 anos de precisão que a indústria de chips construiu desde 1965 finalmente superarem um obstáculo que núcleos de ferrite, diodos e todos os materiais testados nesse meio tempo não conseguiram atingir. Essa é a questão em aberto que reside, neste momento, em um número de patente em vez de um produto comercializado em uma prateleira, e a história não está exatamente a seu favor. A mesma empresa, detentora dessa patente, já respondeu a uma questão muito diferente e muito mais ampla sobre o que ela é realmente capaz de enviar agora e não algum dia. Embora esse tipo de 3 estados ainda esteja a anos de distância de algo que você possa ter em mãos, a Huawei mergulhou de cabeça em um sistema operacional que roda em praticamente todos os computadores do planeta há 40 anos e construiu seu próprio substituto, que já está sendo comercializado em hardware real neste momento e não guardado em um arquivo no escritório de patentes, aguardando um avanço de fabricação que pode ou não chegar.